Aqui está, então, a dedução para vocês, exatamente da relação entre o momento angular orbital e o momento de dipolo magnético, explorando feitos simples para um elétron que está numa órbita circular aqui. O elétron está andando para lá, tá? Então, ele está andando, é uma massa andando para lá, o momento angular orbital é o vetor vermelho para cima, ó. Ele está numa órbita circular assim, tá? Está girando assim, tá? Então, o L está para cima, perpendicular à órbita. É trivial deduzir isso, evidentemente, em mecânica clássica, não em física quântica. Então, L está para cima. Agora, vamos lá na propriedade magnética. Se o elétron está girando para lá, é uma carga negativa indo para lá. Portanto, é uma corrente indo na direção contrária. A corrente está para baixo e o momento de dipolo magnético está para baixo, está aqui. Tá? E a relação está simplesmente deduzida a partir do μ. Ó, μ igual a IA, μ. O I, o que é? É dq dt, dq é a carga, t é o período que ele leva para dar uma volta, e a área do círculo é πr2. Então, substituindo isso aqui, você chega facilmente nessa relação, tá? Só quero chamar a atenção para vocês para esse 2 aqui. Lembrem do 2 que eu vou precisar dele daqui a pouquinho. Muito bem, e agora complica mais ainda. Veja, até agora já estava confuso, né? Porque o momento angular orbital e mais um momento magnético. Agora eu vou piorar. Vejam, o momento angular orbital é fácil de você lembrar. Ele depende da órbita, depende do movimento que a partícula está fazendo. Tá? O elétron, no caso do átomo de hidrogênio. Descobriu-se logo nos primeiros anos, nos primeiros 20 anos do século XX, que o elétron tem um outro momento angular, Ba. Esse momento angular, esse novo, ele é intrínseco ao elétron, inerente a ele. Ele faz parte do elétron, assim como faz a sua massa e a sua carga. Em outras palavras, você não consegue desligar. Tá? Intrínseco é dele, tá lá, você não consegue desligar. Qualquer elétron que você pegar, quer seja um elétron, um átomo de hidrogênio, quer seja um elétron que faz parte sei lá, de alguma galáxia distante, ou um elétron de um átomo de urânio, ou um elétron que está andando livre por algum lugar aí, todos esses elétrons têm um momento angular intrínseco. E não adianta o que você fizer, ele está lá e é sempre o mesmo, porque é uma característica dele, assim como é a carga dele. Esse momento angular intrínseco, ele se chama, é batizado de spin, tá? Então, vejam a diferença crucial. O momento angular, isso depende do movimento que o elétron está fazendo. Ele pode ter um momento angular orbital que eu estou falando. Ele pode ter um momento angular orbital ou pode não ter. Porque aí depende do movimento, é mecânico, depende do estado em que ele está. Já esse momento angular intrínseco é que nem a carga. Você consegue desligar a carga do elétron? Não, vem junto, vem no pacote, né? Faz parte dele. Então é isso que eu quero dizer que é inerente a ele, é intrínseco a ele. Não consigo desligar esse momento angular intrínseco. É chamado de spin, tá? Não importa qual o movimento que ele está descrevendo, não importa em que átomo que ele está, se ele está livre ou se ele está ligado a algum átomo, não importa nada, ele tem e pronto. Tá? Então, esse momento angular intrínseco, então, ele chama-se spin, e aí uma das evidências mais marcantes, há muitas evidências experimentais, tá? A mais didática, a mais visível, vem desse experimento do Stern e do Gerlach, que foi feito em 1922, e justamente o motivo deles fazerem esse experimento era comprovar a quantização espacial, comprovar que o momento angular apenas podia ter algumas direções. Eles estavam procurando evidências para isso. Para fazer o experimento, eles fizeram basicamente o seguinte: tinha um forno
aqui um forno onde eles aqueciam prata até virar vapor. Então saía do forno um feixe de átomos de prata. Depois eu comento para vocês por que é prata, tá? E qual a influência de ser prata. Aí a gente passa esse feixe de átomos de prata que são cuspidos pelo forno, que saem do forno, passa num anteparo, aliás, em dois, né, com 2 furinhos alinhados para você fazer um feixe bem colimado de átomos. E aí faz passar num ímã, e um ímã todo bodoso, todo cheio de coisa, porque é um ímã que cria um campo altamente inhomogêneo. Olha o perfil do ímã. O Polo Norte tem um bico, né? E o Polo Sul tem uma reentrância. Então, no meio, entre a região, o feixe vai passar no meio do ímã, ali tem um gradiente, tem uma variação de campo magnético muito grande, exatamente por causa da ponta e por causa da reentrância no eletroímã. Tá? E a ideia é a seguinte: se você passar alguma coisa lá no meio desse campo altamente inhomogêneo, que tenha propriedades magnéticas, vai haver uma força. E a força vai defletir as partículas ou para cima ou para baixo, dependendo da orientação que está o momento de dipolo. Tá bem, vamos ver. E aí, depois que sai do eletroímã, põe-se aqui uma placa onde você deixa registrado aonde os átomos de prata depositaram. Muito bem, até aí morreu Neves, até aí está simples. Enquanto não tiver campo magnético no eletroímã, os átomos estão saindo do forno, passando no meio, chega lá e dá um risco. Só um risquinho aqui, nada. Não tem campo magnético ligado, não vai sofrer força, não vai sofrer deflexão, eles passam incólumes. Certo? E agora? Agora eu ligo o campo. Bem, vamos lá, vamos pensar. Se tiver momento angular orbital, era tudo que ele sabia na época. Se tiver momento angular orbital, tem propriedade de momento de dipolo magnético. Então, tem um imãzinho passando. Então, dependendo da orientação do momento angular orbital, tem a orientação do momento de dipolo e vai ter uma força diferente. Então, o que eles esperavam? Esperavam que, se houvesse de fato uma quantização, que você iria ver esses feixes divididos. Em vez de você ver um risco, ver alguma coisa que é separada. Classicamente, você não tem quantização. Então, você espera que dê uma mancha aqui na placa, uma mancha borrada. Vai ter todas as deflexões possíveis. Tá? À luz da mecânica quântica, você esperaria um número ímpar de depósitos lá. Por que ímpar? Uai, porque vai depender da componente Z do momento angular, que é sempre, acabei de mostrar aqui para vocês, é 2L mais 1 valores. Então, é ímpar. E sempre passa no zero. Se passa no zero, mesmo que tivesse deflexões, você esperaria algo assim, quer ver? Em vez de esperar uma deflexão assim, contínua, você iria ver uma mancha aqui. Tá? Uma mancha, isso aqui é o que você espera classicamente. Por quê? Porque não tem nenhuma restrição, pode ser qualquer orientação de momento de dipolo, e você espera um contínuo, qualquer coisa vai. Por que é mais abaulado no meio e menos abaulado nas extremidades? Simplesmente porque a maior força é exatamente para aqueles átomos que estão passando no meio do eletroímã, lá onde tem o bico e a reentrância. Porque a hora que você vai mais para fora, o gradiente do campo magnético é menor, a deflexão é menor. Muito bem, isso é o que você esperaria classicamente. Quanticamente, você até esperaria a barriguinha. Uma barriguinha para cima, uma barriguinha para baixo, né? Porque se é positivo ou negativo,
mas você certamente esperaria algo no meio daqueles momentos de dipolo magnético correspondentes ao estado de não ter MZ, que o MZ é zero, né? Aquele que está no plano. Olha lá o vetorzinho que eu desenhei no 320. Ele está no plano, não tem componente Z, né? E aí, a hora que você vai calcular a força, você não esperaria nada. Pois bem, o resultado experimental é que não deu um número ímpar, deu um número par. Deu só 2, um para cima e um para baixo. Quer dizer, surpreendente. Não conseguiam entender naquela época o que isso significava, né? O resultado experimental foi bastante surpresa. Só para dizer para vocês por que é prata, né? Foi prata, e você não pode passar um elétron para medir o spin do elétron. Porque o elétron, simplesmente, ele é tão levinho e num campo magnético com essa intensidade, ele ia ser defletido, aí ele vai parar lá na esquina, né? Você não vai medir, porque a força é tão grande que ele deflete demais. Então, é um átomo, o átomo é neutro, ele não tem carga, essa é a sua segurança, né? Que ele não vai ser defletido por causa da carga, mas por causa da propriedade magnética dele. Então, você põe um átomo que é neutro. E por que eu falo que eu estou medindo a propriedade de um elétron? Porque eu estou medindo, na realidade, eu estou medindo a propriedade magnética do último elétron na configuração eletrônica da prata, que é um elétron S. Então, olha que felicidade. Esse elétron, que é o que daria, então, a propriedade magnética, vindo de momento angular orbital, não, ele está no estado S. O momento angular orbital dele é zero, inexistente. Então, ele não tem propriedade magnética por causa do momento angular orbital. Ele tem a propriedade magnética por causa da propriedade intrínseca dele, por causa do momento angular intrínseco dele. Tá? O que eles estavam procurando? Eles estavam procurando evidência da quantização espacial. Tudo que está escrito aqui é o que eu acabei de falar para vocês. Foi realizado com um feixe de átomos de prata, né? Exatamente porque os átomos são neutros, então não estariam sujeitos a nenhuma força por causa da carga deles, mas só por causa da parte magnética. Os átomos de prata permitiram estudos de propriedades magnéticas de um único elétron, que é aquele último elétron que está lá na última camada, né? Os outros 46 estão todos somando zero. Nós veremos isso na aula que vem. E o momento angular orbital daquele último elétron é zero. Ele está num estado S. Então, tudo que tem só pode vir de uma coisa que é dele, intrínseco dele, que é, então, esse momento angular intrínseco, que é o momento angular de spin. Tá bom? Yes? Convenci? Fiz o possível. Então, aqui está a dedução da fórmula para mostrar para vocês como é que seria a força, né? Bom, primeiro, como é que é a energia potencial de um momento de dipolo magnético num B, a força que vai atuar sobre o átomo para defletir vai depender da variação do B na direção Z, da variação do gradiente do B, por isso que ele é pontudo e bicudo, o eletroímã, o perfil do eletroímã, para ter um grande dBdZ, uma grande variação do campo magnético. E a deflexão é diretamente proporcional a essa variação. Então, o que é isso? Isso aqui é o gradiente do B na direção Z. É quanto que esse B na direção Z está variando. Se for grande, a deflexão é grande. Se for pequenininho, a deflexão é pequenininha. E você medindo, então, pelo depósito na placa, você sabe quanto é que dá o Mi, né? Aqui já está colocado o meio, tá? Você vê que aqui tem um meio que vem da fórmula da cinemática, mas o 4 que está aqui vem do mais meio menos meio, que eu vou explicar aonde que apareceu. Isso aqui é o cartão postal que o Geller escreveu para o Bohr, né? Mostrando, é uma fotografia do resultado dele. Você vê, essa é a deflexão que eles fotografaram. Isso é 1922, tá? É histórico, é coisa antiga. Essa sem campo e essa com campo, você vê que isso aqui é 1 milímetro. Então, a abertura
do tanto que abriram os dois feixes, é pequenininha, né? E o Gerlach escreve assim, nós cumprimentamos pela confirmação da sua teoria. Qual teoria? A teoria da quantização espacial, né? Embora o Bohr tivesse errado na hora que desse os momentos angulares, a ideia foi genuinamente comprovada, né?